Fala galera coral, ontem o Santa Cruz conheceu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série D jogando no Arruda. Derrota que precisa ter lições, que precisa de humildade e que precisa ter cabeça no lugar. Antes da gente iniciar a análise do jogo, eu queria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sino das notificações, curtisse, compartilhasse no grupo de amigos e que você comentasse dando a sua opinião, porque o contraditório é extremamente importante para a gente. Estamos crescendo e vamos crescer muito mais. Bom, o jogo ontem do Santa Cruz foi um jogo muito moroso, um jogo muito burocrático, um jogo em que o Santa Cruz, em determinados momentos do jogo, passou muita displicência. O Santa Cruz inicia o jogo com uma intensidade interessante, costumeira do Santa Cruz, dentro de casa. Com 1 minuto, o Santa tem uma chance interessante de fazer o gol, não se pode perder um gol daquele. O Santa Cruz ainda continua numa rotação alta e, após os 15 minutos, o Central encaixa a marcação ao ponto, inteligentemente, de anular a saída do Santa com Gabriel Galhardo e a saída do Santa passou a ser com Balotelli. Por isso, muitos torcedores disse que Balotelli ontem foi instável, porque ora ele acertava, ora ele errava, é porque ele estava numa função a qual ele não tem a qualidade suficiente para fazer, que é a distribuição de jogo. Então, o Central encaixou a marcação, o Santa ficou sem saber o que fazer, embora você tivesse uma boa participação de Yuri Ferraz no primeiro tempo e tivesse uma boa participação de William Júnior, eu não entendi a saída de William Júnior, o Santa Cruz ficou preso na marcação do Central e essa prisão do Santa Cruz na marcação do Central, ela depõe muito mais contra o Santa Cruz do que a favor do Central, porque o Central não fez nada de extraordinário. E ao final do primeiro tempo, lá por volta dos 35 minutos, o Central volta a ter o Santa Cruz volta a ter uma rotação maior, e aí tem a chance lá com o Gabriel Galhardo, chutou a bola pegou na trave. Há quem diga que a bola entrou, ângulos que dá a impressão de que a bola entrou, ângulos que não. Mas termina o primeiro tempo 0-0. E esse 0-0 do primeiro tempo, ele tem algumas consequências. E quais são essas consequências? É que o Central volta para o segundo tempo tendo uma missão. Não deixa o Santa jogar, porque a intranquilidade da arquibancada passará para dentro de campo. E é exatamente isso que ocorre. O Central continua bem postado, Santa Cruz continua sem saída de jogo, não é? Com o seu principal jogador de transição. É feita uma modificação que deixa vulnerável a lateral esquerda do Santa Cruz, então o Central começa a jogar pelo lado de Moacir, em cima do lateral esquerdo do Santa, e o Santa começa a confundir velocidade com pressa. Velocidade significa deslocamento, rapidez nos passes, para você confundir a marcação, e o Santa começa a ter pressa ao invés de velocidade. E isso proporciona um time muito agoniado, um time em que as jogadas passam a não fluir, um time que não possui conexões entre os seus setores de campo e o Central confortavelmente jogando a partida que lhe foi concebida. Um ponto para o Central ontem no Arruda era extremamente interessante. E aí vem uma sucessão de erros do próprio Santa Cruz. O zagueiro que já tinha levado o amarelo no primeiro tempo sai para fazer uma jogada, né? Isso está ficando corriqueiro. É preciso chamar a atenção de Matheus Vinícius. Matheus Vinícius é uma joia que o Santa Cruz encontrou, é um achado, é um bom zagueiro, canhoto, velocidade. Mas nem sempre, em todos os jogos, principalmente na Série D, nós precisamos de um Luiz Pereira. Às vezes, a Série D requer o simples. E aí, numa jogada
em que ele leva a mão ao rosto do jogador do Central, ele leva o segundo amarelo, é expulso, o Santa Cruz fica com um homem a menos. E aí sim, o Central percebe que poderia, dando um ritmo maior e indo para dentro do Santa Cruz, vencer a partida. E o gol sai numa jogada polêmica, porque a bola foi cardeada em cima de Thiago Galhardo, o juiz não deu a falta, a bola seguiu, falha clamorosa do goleiro, o Central faz 1-0. E o Santa não soube mais o que fazer e 1-0 tornou-se o placar final da partida. O que é que a gente pode tirar, não é, de lições dessa derrota? Primeiro, saber que Série D é extremamente difícil e que a gente precisa estar focado sempre. Se você for olhar estatisticamente, talvez o Ferroviário tenha sido o único clube nesses últimos anos da Série D que fez a melhor campanha e conseguiu subir. Os outros todos ficaram pelo caminho. Então, a Série D tem uma característica muito peculiar. O segundo ponto é alguns jogadores reconhecer que o time errou, porque na medida que você reconhece, você briga ou luta para não cometer mais esses erros. A entrevista do goleiro do Santa Cruz, quando ele não admite a falha, ou quando ele quer normalizar a falha, para mim, fica muito claro que ele está se distanciando da culpabilidade e, por conseguinte, da não aceitação do erro, que para mim é primordial para que ele não venha mais ocorrer isso. E quando ele começa a ter esse discurso de naturalizar aquilo que ele vem fazendo, ele vai na contramão da lógica. Não é? Além disso, ele critica a histeria dos torcedores. Eu respeito demais a carreira de Felipe Alves, mas eu respeito muito mais a história do Santa Cruz Futebol Clube, principalmente daqueles torcedores que lá estavam, que não suportam mais a Série D. Então, eu acho que o Felipe Alves foi infeliz e ele precisa ter uma dose de humildade para saber que, de fato, ele está mal, que os erros estão sendo bizonhos e que ele precisa melhorar, que potencial ele tem. E o terceiro aspecto, eu não entendi Marcelo Cabo ontem. Pior partida dele à frente do comando do Santa Cruz. Errou tudo. Fez uma leitura de jogo extremamente errada. Quando o Santa Cruz perde um jogador, ele entra com o Renato. Ele entra no segundo tempo já com o Renato e o lateral esquerdo. E estreou. Quando o Santa Cruz perde um jogador, ele tira Giovani. Ora, se o Santa Cruz perde um jogador e vai baixar as linhas, qual a explicação de você manter Thiago Galhardo num campo pesado, um jogador que não tem velocidade, quando o Santa Cruz, com as linhas baixas, precisava de um jogador de arranque e que desse amplitude? Então eu achei que o Marcelo Cabo fez uma leitura totalmente equivocada. Além disso, ele entra com um tanque na hora em que o Santa Cruz não tem ninguém para lançar a bola na área. Então, como é que você vai jogar com um jogador de área quando o Santa não tem jogadores para jogar a bola na área? Então foi uma partida no todo que se desenhava para o empate, mas os erros do próprio Santa Cruz conduziram à vitória do Central, vitória merecida. Santa Cruz pode terminar a próxima rodada em terceiro, caso ele perca para o América e o Central vença o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, que é uma tendência. Porém, mesmo perdendo o América de Natal, eu queria alertar o torcedor, o Santa Cruz tem uma tabela muito favorável, porque o miolo da tabela do Santa Cruz é difícil. Né? Foi América de Natal, Central, Ferroviário, Ferroviário, América, Central, América. Agora, depois desse miolo aí, o Santa Cruz vai ter, em casa, o Santa Cruz de Natal, fora o Horizonte, em casa o 13, quase esses times sem chance de classificação. Então, a tendência é que o Santa, mesmo perdendo para o América, ele consiga brigar pela primeira posição do grupo em geral. Até porque o Central tem o América, e aí é um confronto direto, um pode matar o outro, ou os dois empatando, o Santa Cruz pode ultrapassá-lo na próxima rodada, na rodada subsequente, no caso. E o Central ainda tem o Ferroviário no Ceará, lutando por classificação e por uma boa posição. Então, nem tudo está perdido, a gente precisa tirar lições da derrota. É lógico que o ideal é a gente aprender sem necessariamente precisar perder. Mas uma vez que perdeu,
é preciso ter a humildade de reconhecer as falhas cometidas durante o jogo para, a partir daí, trabalhar para que essas falhas não venham mais a ser cometidas, porque nós estamos caminhando para uma fase crucial do campeonato, que é o mata-mata, que é fundamental. É tempo de Santa Cruz.